conta como é que você chegou na Boeing. Então, esse é um negócio legal. Mas engraçado é que houve uma confusão muito grande dentro da Boeing, porque naturalmente eu sou brasileiro, né, e passaporte brasileiro ainda, porém eu morava nos Estados Unidos e educação americana e australiana. E aí tinha dois tipos de... Era o trainee, né? Era um programa de trainee. Você tinha trainee para estudantes internacionais, ou né, para pessoas internacionais. A Boeing faz muito isso, né? Como ela tem que ter muita relação com os países, ela acaba trazendo pessoas do próprio país para poder trabalhar na Boeing e já criar essa relação com aquele país. Então houve bolsas que a Boeing teve de estudantes internacionais, né, internacionais turcos, do Emiratos Árabes, brasileiros, indianos, e aí eles iam criando isso. E daí eu vi cara, eu não sei como que eu fui ver essa oportunidade, mas eu acabei vendo a oportunidade da Boeing por dois lados. Eu vi uma que era pela universidade mesmo, cara, trainee na Boeing e tá lá. Então eu apliquei como um estudante americano, né, saindo da Universidade do Nebraska, e eu apliquei como brasileiro, porque, na minha cabeça era a mesma coisa. Sim. A faculdade estava lá, oferecendo né, para você se aplicar para trabalhar na Boeing. E eu acabei vendo, eu não lembro por onde que eu vi, cara, mas eu vi um flyer falando assim, cara, a Boeing está lançando um programa de trainee para brasileiros. E aí o mais engraçado foi que eu passei nos dois. Eu passei no americano e no brasileiro. Tinha que ter dois Aurélio lá. Só que o americano, ele exigia o passaporte americano. E aí, quando eles perceberam que eu era a mesma pessoa e eu passei por dois caminhos completamente diferentes de entrevista, etc., tanto que eu falei assim, cara, eu posso ir para Seattle para fazer entrevista? Não precisa. Isso no brasileiro, né? Não precisa, é uma viagem muito longa, não sei o quê. E eu tava no Nebraska e falei assim, tá bom, cara, Nebraska, Seattle é longe, né? Só que a pessoa falando achava que eu tava no Brasil. E aí, pelo americano mesmo, eu foi uma pessoa fazer entrevista e tudo mais. E aí eu acabei passando nos dois, e quando houve esse problema, eu falei assim, cara, você não passou na Boeing. Me ligaram, falaram, você não passou na Boeing porque você precisava ter o passaporte americano. Eu, cara, fiquei pé da vida, né, Passei em tudo, mas eu não passei. Só por causa do documento, né? E aí depois, no mesmo dia, me ligaram e falaram assim, cara, você passou no trainee da Boeing. Eu, cara, o que tá acontecendo? Só que era pelo outro lado, que era do brasileiro. E aí eu acabei entrando pelo brasileiro. Só que o mais engraçado é que eu fiz... De um lado, eu fiz 8 entrevistas, todas por telefone. Cara, e, pra mim era bem difícil ainda, assim, né? Tipo, a primeira entrevista de trabalho, tem toda uma pressão, 100% inglês. Mas foram 8 entrevistas, cara, pelo telefone. E, assim, eles me contrataram. Eu falei, cara, então eu falo bem pra caramba, tá ligado? Tipo, eu sou bom nisso, né? Eu comecei a pensar nisso. Eu sou, por telefone, eu consigo passar de 8. Então, estão sabendo o que eu faço. E aí, pelo americano, foram 2 entrevistas. Mas uma presencial. E beleza, passei. E aí, irado, aí eu fiquei feliz pra caramba. Foi um dos poucos momentos que eu percebi quem eu tinha me tornado um pouco, assim, que eu tava Cara, eu tava fazendo um estágio nessa época em Boston, norte de Boston, que já é New Hampshire. É New Hampshire e Massachusetts, né? São os 2 estados ali. E aí eu não tinha ninguém pra falar que eu tinha passado na Boeing, cara. Tentava ligar pra minha mãe, o celular não tava funcionando, cara, uma confusão. E eu fiquei feliz pra caramba, mas, cara, não tem ninguém pra contar que eu tô feliz, sabe? Tipo, isso é uma coisa bem profunda, assim, que eu acabei internalizando muito, de falar assim, cara, talvez eu fiz até muitas conquistas em outros momentos da minha vida e não me preocupei muito em contar pra ninguém, assim, sabe? Sim. E tem muita gente que fala assim, cara, você tem que celebrar, cara, olha o que você fez, velho, não sei o que. Eu sei, mas... Quem celebrou foi os caras da Boeing, né? Ufa, conseguimos, demos um jeito, trouxemos o cara pra gente. Imagina, pelos 2 lados. E isso virou uma brincadeira, inclusive, porque como eu tinha passado pelo lado americano, mas eles descobriram que eu não tinha o passaporte, eles já tinham selecionado 3 pessoas no lado do Brasil, e eram 3 cargos diferentes, um que era finanças, outro que era não sei o quê, e o outro que era novos negócios. Novos negócios na Boeing é um parque de diversão, cara, tá ligado? Uma empresa de aviação, já passou por 8 guerras, né, os americanos lá. Os caras têm drone, tem avião, tem submarino, cara, tem tudo, faz consultoria de aeroporto. Novos negócios, e aí eu tinha aplicado para esses novos negócios, apesar de eu ser cientista da computação. E aí o cara que tinha passado em novos negócios, ele acabou caindo para finanças. E eu falei assim, cara, o cara ficou meio, né, bravo, assim, porque primeiro tinha falado que ele tinha passado, e depois tirou ele e colocou ele no finanças, porque aí eles me tiraram do americano e me colocaram no brasileiro. Então foi muito engraçado, assim, tipo, era pra ser, né? Não tinha jeito.
E aí eu mudei para Seattle. E aí eu fui conhecer outra parte dos Estados Unidos, né? Já tinha Nova York, Boston, Nebraska e agora Seattle. Então eu comecei a transacionar por tudo aí nos Estados Unidos. E Seattle, de fato, foi uma das cidades que eu mais gostei, assim. Eles têm uma cultura muito única, né? E aí eu comecei a trabalhar na Boeing, cara, e eu trabalhei em 4 unidades lá. Que foi a de defesa, um pouco. Cara, e pra entrar no centro de desenvolvimento da Boeing, você tinha que entrar com um cara escoltado, porque eu não tinha um passaporte americano. Tipo, esse é um red flag pra eles, é um problema lá. Então toda vez que eu tinha que entrar num prédio específico, tinha um cara que me acompanhava, até no banheiro, assim, cara, fazendo reunião e tal. Foi muito interessante, foi bem legal. Não posso falar muito sobre até hoje, porque eu tenho um contratinho lá. Eu trabalhei com consultoria de aeroporto. Então a gente fazia consultoria da logística do runway ali da pista, a interna, que era um pouco mais comportamental, né? A questão de grupagem, de entrar no avião, grupo 1, 2, 3, sabe? Tinha que desenvolver algoritmo para isso e tal. Então a gente trabalhava com companhia aérea e com aeroporto. E aí teve um projeto bem legal que foi tava começando a ficar muito famoso essa questão de hub, que é, por exemplo, você tem o aeroporto de Heathrow em Londres, que é grande, gigantesco, passa todo mundo. Mas você tem o Gatwick, que é um pouquinho mais longe, afastado. Menorzinho. Porém, ele é muito mais barato. E aí, geralmente, as empresas queriam fazer com preço mais barato, né? Viagens com preço... A Ryanair só passa por lá, por exemplo. Eu já caí muito em Gatwick. Então, quando você vai na low budget mesmo, na mais barata, você vai geralmente pelos hubs, porque é mais barato e mais fácil de conseguir o slot, né? Que eles falam, que é difícil conseguir slot para o aeroporto da Azul, Campinas. Campinas, é um dos pontos. Então, começou a crescer muito esse conceito no mundo e, cara, a gente viajou pra caramba. Tipo, fui pra Islândia, cara, fui pra Londres, fui pra China, cara, foi uma... Viajei pra 14 países com a Boeing em 2 anos e meio. Que beleza, bastante coisa mesmo. Cara, parque de diversão, cara. E assim, cara, como você era um trainee, você tinha muita responsabilidade, mas a Boeing é uma empresa quase uma empresa pública, assim, sabe? Então, a gente fala que eles perdoavam o erro muito fácil. Tinha um sistema de governança legal, muito grande, Então, cara, você era um cara que você tava só para adicionar e eles não demandavam muito para você. Então, eu ajudava muito em fazer tudo lá e projeto, etc. E aí eu caí em outra unidade da Boeing, que era uma unidade que eles estavam focados muito no Brasil, que era você pegar... Pô, a Boeing tem mais de 10 mil patentes criadas, que não necessariamente são usadas, tá? Então, você tem pessoas... Isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Se paga muito bem para quem tem PhD, é uma pessoa mais cientista assim mesmo. Aqui no Brasil, o cientista vai para fazer bolsa de pesquisa que, né, acaba não sendo direcionada ao mercado. Mas lá eles acabam contratando um corpo de cientistas para ficar desenvolvendo coisas novas. E eu conheci um cara que chama Gary Jurdson. E ele era o maior inventor da Boeing. Ele tinha 180 patentes no nome dele. Cara, eu conheci o cara, a lenda, sabe? O Gary era a lenda. E aí a gente viajou pro Brasil juntos, cara, eu aprendi tudo sobre patente, segredo de marca, essas coisas, foi bem legal mesmo. E a gente começou a vender essas patentes para empresas que forneciam serviços para a Embraer. Então, cara, tem uma empresinha pequenininha que é especializada em fazer, sei lá, avaliação de casco de avião. Pô, a gente tinha uma tecnologia legal que podia vender para os caras para eles fazerem o serviço deles. Então a gente fez um tour aqui pelo Brasil também com esses caras. Tipo, minerando esse pessoal. E, cara, foi uma coisa muito maluca porque eu voltei pro Brasil, que é meu país, aquela hora, com gringos, sendo gringo. Eu era basicamente um gringo. E foi uma mudança, foi um negócio bem maluco, assim, pra mim. Porque, tipo, cara, pô, eu tô no meu país e eu tô falando errado, velho. Eu falo, pô, meu nome é Aurélio, né, cara, do dicionário. Eu tô falando umas paradas erradas, assim. Sabe? Foi muito complexo. Mas a Boeing foi um parque de diversões,